Muito bem. Queria convidar os irmãos, então, a abrirem suas Bíblias em João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós falamos com os amados que o capítulo 13 inicia uma nova etapa no Evangelho de João. Até o capítulo 12, João estava provando a tese primária do seu Evangelho, que Jesus é Deus. E do capítulo 13 em diante, são muitos capítulos falando de um momento curto do tempo da história, que são os momentos finais de Jesus. Nós estamos aqui na pré-Páscoa, e os discípulos, então Jesus faz aquela cerimonial que ficou na história de lavar os pés. Nós vimos as implicações contemporizadas do que significa lavar os pés uns dos outros. Depois ele fala imediatamente que entre aqueles que estavam ali, um iria traí-lo, e a gente viu que Pedro, sempre Pedro, chega para João e fala assim, pergunta quem que é, que eu quero dar um corretivo nesse, porque eu acho que se Pedro fica sabendo quem que era e com chinela havaiana na mão, ele fazia um estrago na pessoa, E aí João, reclinado, o texto dá a entender que João pergunta de forma muito particular a Jesus. Jesus fala que Judas iria traí-lo. E aí aquele sentimento de dor entre os discípulos, que um entre eles iria trair a Jesus. Logo depois Jesus fala que o tempo dele aqui na terra estava terminando. E aí Pedro falou assim, não, vou estar com o senhor até o final, não preocupa não. Aí Jesus olha para ele e fala assim, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É neste contexto que é narrado o texto de agora. E se a gente perder esse contexto, a gente não entende bem o texto e faz bobagem com o texto, O sentimento que havia entre os discípulos presentes era de alegria ou de dor naquele momento? É de dor, Jesus fala que um deles, que conviveram intensamente durante 3 anos, um deles iria traí-lo. O líder deles, porque Pedro era aquele sujeito que era líder por natureza, Jesus fala na frente de todo mundo que ele iria traí-lo também, que ele negaria Jesus. Então, e Jesus ainda fala assim, eu estou indo morrer. E é nesse sentimento de dor, de angústia, que Jesus, ao olhar para os rostos de seus discípulos, fala a seguinte frase: não se perturbe o coração de vocês. Apesar disso tudo, apesar de um me trair, de Pedro me negar, de eu estar caminhando para a morte, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. E mais uma vez, Jesus então aproveita a ocasião para deixar bem estabelecido que ele era Deus. Creiam em Deus, creiam também em mim. E ele faz uma declaração que, creio eu, que os discípulos não entenderam muito bem naquela época. E tempos depois, eles conseguiram compreender o que Jesus estava falando. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Muito bem. Ele estava consolando o coração daquelas pessoas. Olha, não se perturbe o coração de vocês. Creiam que eu sou quem eu de fato falo que eu sou. E olha, eu estou indo, mas eu estou indo para preparar um lugar para vocês. Então são palavras de consolo de Jesus para os discípulos. Aí, muita gente pega o texto fora do contexto e fala assim, o coração do cristão não pode ficar perturbado. Olha só o peso
que um texto, fora do contexto, pode levar para a vida do outro. Quantas vezes você já ouviu, foi pegar conselho com uma pessoa, e a pessoa fala assim: eu estou triste, estou angustiado. A palavra de Deus fala para os crentes: não se perturbe o coração de vocês. Se você está perturbado, você está em pecado. Ainda põe mais peso ainda, você já está ruim. A pessoa tem a capacidade de colocar mais peso ainda. Teve uma pessoa muito abençoada na minha vida, que quando eu fui sequestrado, e no outro dia fui demitido de um emprego com mais de 10 anos, ela falou assim: será que não tem um pecado na sua vida, não? Eu falei assim: eu estou quase cometendo um, né? Eu estou com intenção de cometer um aqui com você. Então, meus irmãos, as pessoas, elas não têm discernimento do texto dentro de um contexto. Jesus está falando para aqueles discípulos, o texto especificamente aqui, está falando de um contexto de Jesus com os seus discípulos que estavam vivendo profundo sofrimento naquele momento. E ele fala assim: eu estou indo porque eu vou preparar-lhes lugar. Agora vem a pergunta. Primeiro, na casa de meu pai há muitos aposentos. Aí vem a parte 2 das bobagens teológicas. Tem crente que defende que não, quanto mais nós fizermos, nós vamos ganhar um galardão melhor no céu. Como se aquele crente bom vai morar no Jardim dos Estados, o crente ruim lá em Botelhos. Deixa o pessoal de Botelhos descobrir que eu fico brincando aqui com Botelhos, né? Como se, meus irmãos, imagina, não, o crente bom vai morar numa mansão, o crente ruim vai morar numa favela. Não dá. Eu tô aumentando justamente para trazer o contraste do que essa teologia louca propõe para as pessoas. Quer dizer que no céu tem lugar ruim. Não é isso que se propõe? No céu tem lugar mais ou menos, se você for um crente mais ou menos, lugar bom se você for muito bom, e lugar ruim se você for um crente meia boca. Não tem condições, meus irmãos. O que a palavra de Deus nos diz acerca do lugar que ele foi preparar abra aí, Apocalipse 21, 1-4. Leia junto comigo aqui e perceba do que Jesus estava falando. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A gente pode usar, ao invés da palavra ordem, era, também dá certo. Antiga era, essa era presente. Do já, mas ainda não, acabou aqui. Outro texto é Hebreus capítulo 11, verso 16. Prestem bem atenção o que o autor de Hebreus fala do que nos espera. Primeiro ele fala que nessa pátria não haverá o quê? Choro, dor, lágrima, boleto para pagar, não tem. Em vez disso,
Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor. Está falando dos heróis da fé. O capítulo 11 é o capítulo que fala dos heróis. Eles esperavam uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus dele e lhes preparou o quê, meus irmãos? Uma cidade. Queridos, prestem bem atenção. Existem dois conceitos que são muito confusos na cabeça da maioria das pessoas. E o próximo sermão nosso sobre a série que eu estou fazendo sobre Reino de Deus, que nós começamos domingo, que eu fiz um sermão mais introdutório, nós vamos falar sobre o reino futuro. E aí entra uma questão muito séria. O reino de Deus, ou o reino dos céus, quando da volta de Jesus, ele será aqui na terra ou no céu? Ora, como é que nós vamos contemporizar estes textos com esse questionamento de Jesus? Vou preparar-los lugar. Dá a entender que quando ele fala que irá preparar lugar, não é aqui presente. Mas, ao mesmo tempo, o texto de Apocalipse fala que viu a Nova Jerusalém fazendo o quê, meus irmãos? Subindo ao céu? Fazendo o quê? Descendo. Descendo do céu para onde? Para cá, para uma nova era, uma nova ordem, um novo começar. Lá em Isaías, eu pusei esse aí, eu estou de avacalhando, né? Mas põe aí para mim, Isaías 11, Isaías 11, acho que é 6, Isaías 11, 6. Como é que a gente pode falar que a nossa nova morada, o lugar que Jesus vai preparar, se o profeta fala que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos e uma criança os guiará. Isso está falando, meus irmãos, de um lugar presente aqui, de uma nova terra, sobre uma nova ordem, numa nova era, ou de uma cidade celestial? Não dá a entender que é aqui presente, meus irmãos? Aproveitando aí, põe Isaías 2. Qual que é, hein? A gente vai lembrando dos textos assim, né? Ruim que a gente não lembra o versículo 2. Perdão, meus irmãos. Onde fala que o arado vai ser 4. 2:4. Quando Isaías vê, movido pela ação do Espírito Santo, da instauração dessa nova ordem, dessa nova era, do lugar que Jesus disse que iria preparar, ele fala que nessa nova situação da humanidade, ele julgará entre as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão suas espadas de quê, meus irmãos? Arado. Por que fazer espada de arado? Porque a espada não vai ter mais função de guerra. E as suas lanças vai ser foice para colher trigo. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Meus queridos, os irmãos hão de concordar que estes textos nos dão uma ideia de uma nova ordem aqui na terra. O novo céu, o reino de Deus, porque o reino de Deus e reino dos céus, que são termos intercambiáveis tanto no Velho Testamento quanto no Novo, a gente tem que entender que a linguagem de Jesus era semita, né? Ele falava em aramaico, e entre os judeus semitas, eles falavam o reino dos céus, que representa o reino de Deus, porque eles não falavam Deus, porque era proibido, né? Deus não podia falar.
tal o temor que eles tinham em relação ao nome de Deus. Então, eu queria que os irmãos entendessem que esse texto de João está falando... Gente, caminhar aqui, senão nós não vamos até onde quero, não. Esse texto está falando, provavelmente, que Jesus vai preparar lugar. Aí dá a entender que Jesus vai preparar lugar, parece que ele vai continuar a profissão de carpinteiro dele, né? Só que lá no céu ele vai deixar de ser carpinteiro para ser pedreiro. O que significa isso quando ele fala que vai preparar lugar? Um de cada vez. Porque o texto fala, olha só: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Ora, o que Jesus há de preparar, se ele foi o que criou todas as coisas? Prestem bem atenção, meus irmãos, ele está preparando lugar, porque quando da volta dele, um novo reino será estabelecido. O reino de Deus, o reino dos céus, o já e ainda não será encerrado para o já, o presente. E ele falou assim: se eu não for, quer dizer, se eu não morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, eu não tenho como voltar. O que eu vou fazer para vocês agora é estar preparando lugar para vocês numa nova era. Agora pensa bem, será que os discípulos entendiam isso naquele momento? Entendia, de jeito nenhum. As parábolas de Jesus, chegava: Senhor Jesus, conta boa aí pra gente, que história é essa dessa parábola que eu não entendi nada? Imagina um texto desse. Muito bem, versículo 3. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha só, vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí, meus irmãos, os discípulos: mas que isso? O senhor não falou o CEP, não falou o endereço, eu procurei no Google Maps, não tem esse endereço que você está falando aí, que história é essa? Vocês, olha, com o que a gente pode linkar esse texto quando ele fala, vocês conhecem o caminho? Lá em João 13, verso 10, diz o seguinte: quando Jesus quis lavar os pés, e Pedro falou assim: não, meu pé não. E ele falou assim: então me lava todo. Nós trabalhamos a questão da diferença das palavras no grego. Ele fala assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Nem todos, aqui ele está falando de Judas. Jesus sabia que aqueles homens já estariam com ele nesta nova era, que eles aprenderiam que estar nesses aposentos era crer que Jesus e o Pai eram um só. Então é como Jesus falou: vocês não sabem para onde eu vou, mas na realidade vocês já sabem. Olha que paradoxo. Vocês não sabem porque vocês não compreendem plenamente, mas vocês têm fé que eu sou o Filho de Deus, que eu vim para cá resgatar a humanidade. Nessa discussão que Jesus apresenta para eles, que eles devem ter ficado muito doidos, ele continua assim: disse-lhe Tomé: Senhor. Tomé é aquela característica do temperamento dele de sempre duvidar, né? Mas que isso, Senhor? Não sabemos para onde vai, como é que você está falando? Vocês conhecem o caminho para onde eu vou, como é que você está falando isso? Onde então podemos saber? Como então podemos saber o caminho? Quer dizer, os discípulos, meus irmãos, e Tomé, nesse momento, tomado de uma angústia diante daquele quadro: mas como é que você está falando que nós sabemos o caminho? Eu não sei, eu quero ir para onde só vai. Lá atrás, quando Jesus fala que ia voltar para Jerusalém, o pessoal queria matar ele, Tomé falou assim: não, nós vamos lá para morrer com Jesus. Tomé é um sujeito muito injustiçado na história do cristianismo. Aí, Jesus dá uma resposta, e que ela é fantástica. Você quer saber o caminho? Aí Jesus fala o quê? Eu sou o quê?
Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí, meus queridos, tem uma das afirmações teológicas mais completas e interessantes que nós temos narrada na palavra de Deus. Numa frase tão pequena, Jesus se apresenta como a verdade, se apresenta como a vida e se apresenta como um caminho. É interessante notar, meus irmãos, que eles estavam perguntando: mas para onde o senhor vai? Nós queremos saber, assim, vocês querem saber? Eu sou o caminho. E aí, é muito interessante observarmos que no início da igreja, depois que teve o Pentecoste, que o Espírito Santo desceu e a igreja de fato foi instaurada, com um sermão emblemático de Pedro, como exemplo, tem mais citações, em Atos 9:2, diz o seguinte: pediu-lhes carta para as sinagogas de Damasco, de maneira que, isso aí no caso é Paulão, viu gente, querendo perseguir a igreja, antes de ser alcançado pela graça de Deus, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao que, meus queridos? Ao caminho. Esse termo de Jesus ter falado que ele era o caminho, tornou-se um sinônimo daqueles que queriam segui-lo. Depois, anos depois, que os cristãos deixaram de ser seguidores do caminho para serem chamados de cristãos, que significa o quê? Pequenos cristos, Cristo em miniatura, ou seja, a cópia do seu mestre em proporção menor, porque nós não conseguimos ser igual a Cristo. Então, quando eles perguntam assim: mas qual que é o caminho? Tomé fala assim: eu sou o caminho. Por que ele falou que eu sou o caminho? Porque eu sou a verdade. E aí nós temos uma declaração emblemática de João, no capítulo 1, verso 14, quando ele diz o seguinte: aquele que é a palavra, o Logos de Deus, que é a declaração mais emblemática de João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra, né? O Logos de Deus, ele estava com Deus, ele era Deus, né? Então o Logos de Deus, que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha que coisa maravilhosa. A verdade está em Cristo Jesus. Não querendo entrar em polêmica política, aqui na igreja a gente não se propõe a isso, mas o texto: conhecereis a verdade vos libertará, muitas vezes está sendo mal interpretada aí, como símbolo de um governo, mas o fato é que a verdade que libertará é Cristo Jesus. O que liberta é a verdade que em Cristo Jesus você está sendo liberto do jugo do pecado. É isso que o texto fala. Ok? E ele fala que ele então é o caminho, ele é a verdade e ele é o quê? A vida. João 3,36 diz o seguinte: quem crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem já rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, lembram que quando o Nicodemos falou assim: olha, como é que faz para conhecer, entrar nesse reino? Você tem que fazer o quê? Nascer de novo. Aí você vai nascer da água do Espírito, para você ter direito à vida. É essa vida que Jesus dá, vida transformada. Lembre-se da conversa de Jesus, como ele é samaritana, quando ele fala assim: se você soubesse quem que está falando com você, ao invés de você estar me servindo água, você me pediria água. Aí você: mas você não tem como tirar água. Aí você: a água que eu dou, essa água aí dá sede de novo. A água que eu dou jorra o quê? Para eternidade. Então, Jesus se apresenta nesse texto, na resposta para Tomé, ele fala: eu sou o caminho. Você quer saber onde é a vida, onde é esses aposentos que eu vou preparar com o Pai? Me segue.
Você quer conhecer a verdade? Eu sou a verdade. Você quer conhecer a vida? Eu sou a vida. E interessante que aqui existe regras gramaticais que nos fazem ter uma compreensão única do texto. Jesus não falou que ele era um caminho. Ele era uma verdade. E ele era um tipo de vida. Ele não falou isso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, fora de Jesus não existe caminho, não existe verdade e não existe vida. A história que todos os caminhos levam a Roma, infelizmente, não procede. O caminho do homem para os aposentos que Jesus estava preparando é somente Jesus Cristo. A verdade que liberta é somente que em Cristo Jesus nossos pecados foram pagos na cruz do Calvário. E a vida plena, verdadeira, só encontramos em Cristo Jesus. Ele fala mais uma coisa: ninguém vem ao Pai. E aí você fala assim, errou, né? Tem os nós vai aí, né? A pessoa fala, você dá um negócio na espinha assim, né? Aí fala assim, Jesus errou, né? Ele errou, meus irmãos. Ninguém vem ao Pai, porque o certo seria ninguém vai ao Pai. Por que ele fala ninguém vem? Porque ele e o Pai são um só. Não tem como você ir ao Pai, Jesus Cristo, não tem como você ir ao Pai se não for por mim. Então, para você ir ao Pai, você tem que vir por mim. Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica. Se você, aí o versículo 7, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também a meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Meus irmãos, é possível ver Deus no conceito judaico? O que se acreditava entre os judeus? Se alguém visse Deus, seria o quê? Seria consumido pela glória de Deus. E aí ele fala assim, vocês não conhecem? Vocês têm visto. Visto quem? Olha, também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem. Conhecem a quem? A Deus Pai, não é isso? E ele fala assim, e o têm visto. Como que eles têm visto o Deus Pai? Através de Cristo Jesus. E aí, meus irmãos, nós muitas vezes lemos esse texto de forma rápida e a gente não entende o contexto que ele está inserido, né? E aí, meus irmãos, eu acho que Jesus deve ter ficado chateado quando ele disse, agora eles entenderam. Agora eles entenderam. Aí vai Filipe e fala o seguinte, Senhor, mostra-nos o Pai e isso não basta. Eu falo que deve ter doído mais que a crucificação de Cristo Jesus. Foi na hora que Filipe falou isso. Eu disse, não é possível. Eu estou falando grego, né? No grego até ele podia falar, eu estou falando português, né? Porque não é possível. O que está acontecendo com esse menino? Aí Jesus fala assim, Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Olha só, leia o texto e perceba como ele é carregado de um sentimento de tristeza por parte de Jesus. Puxa vida! Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Então quando ele fala assim, o tem visto, aí eles falam assim, não, nós vamos ver Deus e não ser consumido, mostra-nos o Pai que isso basta. Aí ele fala assim, não, meu filho, quem me vê, vê o Pai. Por quê? Ele continua, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha só, eu e o Pai somos um. Então, não existe outra maneira de se apresentar a Deus.
não tem como chegar a Deus a não ser por Jesus Cristo. Queridos, eu acho que a gente, como cristão, tem que ter profundo respeito por todas as religiões. O sujeito é budista, a gente tem que ter profundo respeito pelo budismo. O sujeito é, sei lá, islâmico, tem que ter respeito. Agora, existe uma diferença entre respeito, o que faltou ao cristianismo, no início do cristianismo, faltou respeito. A nossa história, a história do cristianismo, ela é escrita com o sangue de muitos mártires, muitos mais que os irmãos imaginam. Justo, um bispo, né, chamado Justo, né, aos 80 anos, foi colocado na fogueira vivo. E de milhares, calcula-se de milhares, até hoje, né, em países vizinhos nossos, está começando uma perseguição severa sobre o cristianismo. Nos países orientais, severa. Na África, perseguição severa. Muito severa. O fato é que a gente precisa entender que não existe outro caminho, que a gente tem que respeitar. E o fato de nós não termos sido respeitados no início da nossa história não nos qualifica para sermos desrespeitosos com a religião do outro. Não é assim que você atrai alguém para conhecer o Evangelho. Não é assim. Você atrai a pessoa pelo amor. Eu falo que quando você vai relacionar com a pessoa através do amor, você constrói uma ponte com a pessoa. O cara é budista. O que tem em comum na religião deles e na nossa? Cria uma ponte a partir desse ponto de contato. Mas não. Normalmente nós construímos o quê? Um muro. Você é budista? Sou. Você vai queimar no inferno. O sujeito fala assim, não, que bom, né, rapaz? Que notícia boa. Não é? Não é assim que a gente faz? Então, meus irmãos, nós temos que ter sabedoria, né? Esse texto aborda essa questão, né? A gente, mesmo não conhecendo, a pessoa não conhecendo, a gente tem que ter responsabilidade para que a nossa mensagem alcance de forma salutar no coração da pessoa. Muito bem. Aí ele fala, mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. E aí ele faz uma afirmação fantástica que a gente tem que ter muito critério a partir de agora. Creio em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa do quê? Das obras, das mesmas obras. E aí nós vimos que a partir da narrativa do Evangelho é citado Jesus transformando água em vinho, a cura no tanque de Betesda, a cura do filho de um oficial, a multiplicação dos pães. Jesus anda sobre as águas, sobre o mar, e ele cura um cego de nascença. Para arrebentar ainda, ele cura o caboclo no sábado, né? Dá uma confusão terrível. A gente viu que a primeira CPMI da história da humanidade foi essa cura. E ele ressuscita Lázaro. João cita 7 milagres de Jesus, todos com um objetivo. Qual que é? Provar que Jesus era o Cristo. Aí, meus irmãos, ele faz uma declaração para aqueles discípulos, e deixa eu falar uma coisa com você. O texto mal interpretado é esse aqui. Esse aqui o pessoal, como diz o outro, enfia o pé na jaca. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome,
para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A partir desse texto, nós temos as maiores atrocidades realizadas em nome do Evangelho. Dá vergonha, meus irmãos, ver o que a gente assiste hoje em dia. A pessoa pega um texto desse fora do contexto e faz uma salada que dá a entender que tem pastor aí que é mais do que Deus. Se vai fazer as obras maiores do que ele, eu sou... Então o que Jesus está falando, meus irmãos? Vamos prestar atenção. Farão obras maiores do que essa. Vocês já viram alguém com um pouquinho de peixe, um pouquinho de pão? Jesus alimentou de 15 a 20 mil pessoas. Ele alimentar 100 mil? Vocês já viram? Vocês já viram alguém fazer uma travessia do Mar Atlântico a pé? Já viram? As curas aí que a gente tem visto, a gente tem uns que aí, né? Por que a gente não vê esse tipo de coisa? Será que a Bíblia está falhando? Será que o texto está falando é isso, meus irmãos? Primeiro, nós temos que entender que Jesus está falando de oração. Ele falou, quando vocês orarem, orem em quê? Em meu nome. O que significa orar em meu nome? Aí tem gente que fala assim, Senhor, revela os números da Mega Sena, em nome de Jesus. Tinha que saber. Concorda comigo? Se fosse, porque o texto está falando, não sou eu não, meus irmãos. O texto está falando assim, eu farei o que pedirem em meu nome. Revela os números da Mega Sena. É Mega Sena hoje que paga bem? É que eu estou meio desatualizado. Quina, seja lá o que for. A loteria eu acho que acabou, né? Coluna do meio, quando era pequeno lá tinha lá, saía. Ceará e Fortaleza, coluna da... Vinha a zebrinha falando, coluna do meio. Ixi, tem tempo, hein? Muito bem, meus irmãos, o que ele está falando? Vamos ver outro texto? Abre para mim, vem para nós. 1 João 5, 14 e 15. Esse texto, do mesmo autor desse texto, na sua epístola geral, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com o quê? Então tem um negocinho aí para ser atendido. Qual que é o negócio? Qual que é a condição? A vontade de Deus. Então, os números da Mega Sena eu acho meio difícil. O sujeito falou comigo assim, pastor, tive uma fraqueza, joguei na Mega Sena. Você já errou uma vez, se ganhar não erra duas. Entrega o dízimo, né? Falei brincando com ele. Então, de acordo com a vontade de Deus, o que o texto fala? Ele ouvirá. Se não tiver de acordo com a vontade de Deus, ele vai ouvir? Ele vai ouvir, mas vai falar não. 15. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos, de acordo com a soberana vontade de Deus. E aí, meus irmãos, as pessoas esquecem desse texto e fazem atrocidades e falam assim, não, você tem que ser cabeça, não tem que ser cauda. Eu não aguento isso, essa conversa fiada que tem por aí. Me faz mal pro meu fígado. O médico falou, João Marcos, não fique escutando isso não, que essa idade não pode mais. E o povo postando bobagem, meus queridos, que tem que fazer isso, tem que ser próspero, você tem que dominar, que você não tem nada disso. A mensagem do evangelho verdadeira, quem quiser vir a mim, o quê? Faz o quê primeiro? Negue-se a si mesmo, faz o quê? Pega a Ferrari? Não. Tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus olhou para o jovem rico, falou assim, uma coisa de falta. Você tem como Deus o dinheiro. Nega esse Deus.
Nega esse Deus. O que Jesus está falando para ele é isso. Nega esse Deus. Vende o que você tem, distribui aos pobres. Vem, siga-me. Ele falou assim, não, quero não. Queridos, quando nós lemos a palavra de Deus, Tiago, capítulo 4, verso 1 a 3, e para encerrar, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas. Esse texto a gente não vê em igreja neopentecostal sendo lido. Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerra. É exatamente o que o mundo faz, meus irmãos. Nós estamos trazendo a conduta do mundo para dentro da igreja. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É isso aí, meus irmãos, que está acontecendo. E as pessoas muitas vezes pegam um texto deste, palavra de Jesus, fora do contexto e faz uma salada na vida das pessoas aí. E aí quando a pessoa fica desempregada, aí vem os caboclos e falam assim, não, você está desempregado, é pecado. Você não dizimou, você não ofertou. Como se Deus fosse um Deus que não nos ama, que não tem cuidado sobre seus filhos, longânimo, paciente, cheio de graça e misericórdia. Queridos, nós precisamos ter cuidado com a palavra de Deus. Por isso que eu falo com a Luciana sempre, para mim, o melhor culto dessa igreja é o culto de quarta-feira. A gente tem a oportunidade de ler o texto com cuidado, com versículo por versículo, com cuidado, respeitando o contexto bíblico. Você pega um texto fora do contexto, você faz salada, faz bagunça, e implica em atitudes que faz com que a igreja perca a sua essência, perca ser reino de Deus, perca ser a possibilidade de ser representante de Deus na terra. Quando eu olho, infelizmente, para muita igreja aí, eu não percebo que estas sejam representantes de Deus aqui na terra, embaixadores de Cristo. Não são, porque eles não seguem a palavra de Deus. Nós temos defeito aqui muito, começar em mim, mas nós devemos procurar constantemente, com diligência, conhecer mais e melhor a palavra de Deus, para que a gente não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Ok? Vamos encerrar então por hoje. Semana que vem nós encerraremos o capítulo 14, quando Jesus faz uma promessa que a gente vai entender melhor a questão da Trindade semana que vem. Um texto também bastante interessante. Aí nós vamos entrar no capítulo 15, um dos capítulos mais bonitos de toda a palavra de Deus. Tá bom? Muito bem. Muito obrigado aos presentes, aos que estão nos assistindo em casa. Kátia, obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, viu? Feliz com a sua presença aqui, espero que você volte mais e em breve de forma definitiva, né? Porque eles moram em Aguaí, gente, ali pertinho, né? Ali de Mineiro, e eles estão pensando em vir aqui para Poços, né? Tomara que dê tudo certo. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Eterno e soberano Deus, nós louvamos, bendizemos ao Senhor, agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui. Recebe esse culto com a expressão do nosso amor ao Senhor, ó Pai. Obrigado pela Tua palavra lida, obrigado porque ela fala aos nossos corações, transforma a nossa vida. Ó Pai, cremos que o Senhor, quando voltar, ó Pai, instaurará um reino perfeito, onde não haverá mais choro, lágrima, onde a justiça prevalecerá, ó Pai. Obrigado porque cremos na volta de Jesus, ó Pai. Obrigado pelas pessoas que estão aqui presentes, ó Pai. Abençoe cada uma de forma muito especial e aqueles que estão nos vendo à distância. Guarda, ó Pai, a Tua palavra em nossos corações, para que nós não pequemos contra o Senhor, ó Pai. E agora, ó Pai, com o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre nossas vidas,
Estaremos aqui, ó Pai, até o dia que o Senhor vier nos buscar. É no nome precioso de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. Queridos, Deus nos abençoe.